Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Deia Fernandes começando essa live de segunda-feira, 8 de fevereiro, exatamente às 22 horas, conforme prometido, né? Estamos começando no horário, que maravilha! Para você que ainda não me conhece, está chegando aqui agora, sou Deia Fernandes, advogada, jornalista, internacionalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, uma instituição de direitos humanos que trabalha com as temáticas de perseguição religiosa e violações de direitos humanos no mundo muçulmano. Então eu já queria perguntar para vocês, que eu já estou vendo que tem um pessoal aí, né? Vocês não me abandonam, né? Então eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Aliás, eu esqueci até de pegar o fone, mas tudo bem, eu dou um jeito. Se vocês estão ouvindo bem, se estão me vendo direitinho, porque hoje a gente tem um assunto importante para tratar, igreja perseguida, a situação dos cristãos pelo mundo. Eu havia prometido em live que eu fiz na semana passada que toda semana eu vou postar, ou melhor, vou fazer lives e postar vídeos sobre a perseguição dos cristãos. Muito boa noite, José. Muito boa noite, José Antônio. Eu queria aproveitar e te perguntar, José, se está tudo bem, se você está me ouvindo direitinho, se está tudo certinho, para a gente dar continuidade à live. Então, eu tinha prometido que eu iria focar mais esse ano na temática de perseguição aos cristãos, porque é a minoria religiosa mais perseguida do mundo. Ai, que bom. José disse que o som tá bom, então tá tudo ótimo. E eu peço a você que está ingressando nessa live, por favor, compartilhe. O assunto cristãos perseguidos já não é muito do interesse de muitos brasileiros. E quando a gente fala de cristãos negros perseguidos na África, né? E piorou. A realidade é essa, né? E isso eu digo com base em anos nessa labuta. Então eu sei muito bem o que é tentar dar visibilidade ao massacre, à perseguição contra cristãos num país de maioria nominal cristã, né? Então é complicado, mas eu continuo aqui firme e forte na minha missão, né? Bom, então eu na semana passada disse que eu ia fazer toda semana vídeos mostrando, denunciando as questões sobre perseguição aos cristãos. Lógico que também entra em outras temáticas, não vai ser só essa, mas toda semana a gente vai falar sobre essa situação em países muçulmanos e também China. Semana passada fizemos um vídeo sobre China muito interessante. Se você não viu, entra aqui ou vai lá no YouTube, a gente tem aqui e tem no YouTube. E eu ali mostro situações tenebrosas que estão acontecendo na China em tempos de Covid. Boa noite, Alfredo, muito boa noite. Então tá, gente, vamos começar. A gente vai falar, gente, um pouquinho hoje, e eu vou ficar de olho no relógio, porque eu quero ver se eu consigo fazer só em meia hora. Vamos ver se eu consigo. A gente vai falar sobre Argélia, tá? E é claro que eu não tenho falado muito, ou praticamente nada, sobre esse país de maioria muçulmana, onde os cristãos são perseguidos. Então hoje a gente vai focar só em Argélia, ok? País na África. A Argélia é oficialmente conhecida. Eu vou primeiro trazer um contexto aqui da Argélia, para a gente falar já sobre a perseguição, mas vocês entenderem primeiro quem é a Argélia, ok? É um país que é oficialmente conhecido como a República Democrática Popular da Argélia, história fiada, é uma república do Islã, ok? Vocês vão ver já isso. É um país do norte da África, na costa do Mediterrâneo. A sua capital e cidade mais populosa é Argel, tá? Cadê? Deixa eu só fechar um negócio aqui. O país tem uma área total de 2.381.000 e mais alguma coisa aí de quilômetros quadrados. E 90% desse estado muçulmano é composto de território desértico. Então a gente vê a situação que é meio complicada lá, porque não são Israel. Israel, né? Os argelinos não tiveram essa sorte. Lá Israel é que deserto não é problema para produzir. A Argélia, ela é o 35º país mais populoso do mundo. Prestem atenção.
35º país mais populoso do mundo. Então não é um país que a gente tem que deixar de lado, né? Não é mesmo. E a economia da Argélia é amplamente baseada em hidrocarbonetos, devido aos quais a indústria de transformação sofreu um avanço bem grande nos últimos anos, né, nas últimas décadas, porque o país precisa, para subsistir, né, precisa, na área econômica, do gás natural que tem, eles fornecem para a Europa. Desculpa, gente, eu estou com um machucado aqui na boca, que eu estou com dificuldade até de falar, tá? Então, relevem aí a minha dificuldade para falar. Então, eles exportam energia, e essa exportação de energia é a base principal da economia da Argélia. De acordo com a OPEP, a Argélia possui a 17ª maior reserva de petróleo do mundo. Então, não é qualquer economia que a gente está falando. Lá, petróleo rende, né? E a 2ª maior reserva de petróleo na África. Então, é um país que, estrategicamente, para o Ocidente é interessante. Vamos continuar. A Argélia também tem o 2º maior exército do norte da África, com o maior orçamento da defesa ali no continente. E também, desde 1990, diz que tem um programa nuclear pacífico. Eu sinceramente, eu não confio nesses programas nucleares pacíficos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a situação religiosa do país, que é o que nos interessa. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Tá. Segundo o Instituto Gallup, numa pesquisa em 2015, eles disseram que a Argélia era o 8º país mais religioso do mundo, com mais de 90% da população sendo muçulmana. Isso é sério quando a gente fala num contexto de perseguição religiosa, porque sendo a Argélia o 8º país mais religioso do mundo e a religião oficial é o Islã e a maioria da população também é de muçulmanos. Aliás, eu não tenho aqui, boa noite, Moisés querido, que bom que você está aí. Boa noite, Paulo, muito boa noite, obrigada por vocês estarem aqui. Então, a gente não tem ainda um número, digamos, exato do número de muçulmanos nesse país. Alguns dizem, algumas instituições dizem que 99% da população é muçulmana, outros já dizem que 98,2% é muçulmana, mas o importante é que é um país que a religião é algo levado de forma muito séria pela população muçulmana e também pelas autoridades governamentais. O país também está na 12ª posição no ranking das maiores populações muçulmanas do planeta. Então, pensem o que é isso, né? Menos de 1% da população lá é formada de cristãos de várias vertentes e talvez meia dúzia de gato de pingados judeus, né? Mas, então a gente já vê que o contexto se torna um pouco grave quando a gente vê a situação do país, que é um país... Gente, a Argélia é o maior país da África depois que o Sudão se dividiu. Quando o Sudão ainda não era dividido, era o 2º maior país. Hoje, a Argélia é o maior país da África. Então, a gente não está falando de qualquer país, né? Eu só lamento que as instituições humanitárias, as instituições que trabalham com perseguição religiosa não foquem tanto nesse país como, na minha visão, deveria focar. Então, eu andei dando uma pesquisada nos relatórios de instituições de direitos humanos sobre a perseguição lá e fiquei muitíssimo preocupada. Segundo uma das instituições que eu consultei, e eu vou colocar os links aqui, vocês sabem que eu não tiro nada da minha cabeça, é tudo consultado, eu trago a fonte da informação. Então, segundo uma dessas instituições, em 2019, a Argélia intensificou a repressão contínua, não somente contra cristãos. Eu gosto de esclarecer muito isso. Os países muçulmanos, em geral, eles perseguem não apenas a minoria religiosa mais perseguida do mundo, mas eles perseguem toda minoria religiosa, inclusive minorias muçulmanas. Mas vocês não vão ver
nenhuma instituição muçulmana importante no Brasil ou no mundo, no caso sunita ou xiita, denunciando que os xiitas e arvazes e outras minorias, inclusive muçulmanas, sofrem também perseguição religiosa lá na Argélia. Vocês não vão ver falar sobre isso, né? Não há uma preocupação do mundo muçulmano em relação aos conflitos sectários, à perseguição sectária que existe, porque as duas principais vertentes do Islã são altamente conflituosas. Quando a gente vê nos países muçulmanos, elas são altamente conflituosas uma com as outras. Aqui no Brasil, não. Parece que tá todo mundo bem, Milton? Não é bem assim. Nos países muçulmanos, a gente vê onde tem maioria xiita, se persegue minoria sunita e vice-versa. Isso não é diferente lá na Argélia. Então, deixa aqui meu protesto em relação à perseguição que também acontece em relação a xiita, os Bahá'í, que já são banidos do Irã, não são nem reconhecidos como religião no Irã. Os Bahá'í também, lá na Argélia, eles são banidos, eles não são nem mesmo reconhecidos como religião. Aliás, gente, a situação de Bahá'í no mundo muçulmano assim é deplorável, mas a gente não vê nenhuma instituição de direitos humanos e nenhum artista, né, falando sobre a situação da comunidade Bahá'í. Inclusive tem uma comunidade Bahá'í muito atuante no Brasil e que sempre está pedindo a nossa diplomacia para se posicionar. Eu já vi, ninguém me contou, tá? No governo anterior, mesmo sendo um governo de extrema esquerda, era aberta a oportunidade para ONGs e movimentos sociais participarem de reuniões com a Procuradoria de Direitos Humanos e com o Ministério das Relações Exteriores para discutir assuntos de direitos humanos, onde o Brasil iria se posicionar internacionalmente e também em território nacional. Então, naquela época, o governo Temer chamava as instituições para participarem. Eu nunca vi, eu participei da grande maioria, pelo menos quando eu comecei a tomar conhecimento disso, da grande maioria de reuniões que foram feitas para tratar assuntos de direitos humanos. Eu era a única ONG conservadora no Brasil que participava dessas reuniões, que aconteciam na sede do Ministério Público Federal de algumas capitais brasileiras. Então eu era a única. Não existia um pastor, um padre, um cristão, um cantor gospel, ninguém chegou numa dessas reuniões para dizer: olha, a gente queria que a nossa diplomacia interviesse em favor dos cristãos, denunciasse o genocídio de cristãos. Para que se preocupar com isso? Então era só a Déia Fernandes que participava dessas reuniões denunciando o que acontecia com as minorias cristãs. E também defendendo Israel em algumas situações. Então o que acontece? Eu vi, ninguém me contou, enquanto nenhum cristão de nome, né, ou nenhuma instituição, seja lá qual for, ia lá defender os interesses dos cristãos, a comunidade Bahá'í tinha um representante que compareceu a uma dessas reuniões onde eu estava presente, tá? E pediu, eu vi pedindo, por favor, Brasil, se posicione, peça ao Irã, já que o Brasil, por ser um país de esquerda na época, de esquerda não, um país de governo de esquerda naquela época, era pedido, se posicione porque vocês se dão bem com o Irã. Boa noite, Rafael, muito boa noite. Boa noite. Vamos continuar. Jorge, muito boa noite, querido. Boa noite a todos vocês. Então, foi pedido pelo representante da comunidade Bahá'í, por causa da aliança, dos laços fortes que o Irã tinha com o Brasil, foi pedido para que o Brasil se posicionasse diplomaticamente, pedindo ao Irã para parar de perseguir a comunidade Bahá'í. O que o Brasil fez? Tchau e bênção. E no governo atual, nem se fala nisso. Aliás, no governo atual, nenhuma instituição de direitos humanos conservadora é convidada para participar de nenhuma tratativa, de nenhum assunto na área de direitos humanos, né? Aliás, todos os meus pleitos como ONG no Ministério dos Direitos Humanos, todos, nenhum deles foram respondidos. E a gente não tem reunião nem com o Ministério das Relações Exteriores, de Direitos Humanos e tal. Ou seja, num governo conservador,
as personalidades, as ONGs conservadoras não têm voz. É lamentável. Quando no Ministério dos Direitos Humanos a militância LGBT está lá dentro. Eles têm voz, mas a gente não tem. E tudo que eu pedi lá, para quê? Não precisa colocar em prática. Mas voltando aqui à situação da Argélia. Então eu mostrei também a questão da comunidade Bahá'í, porque eu quase também não falo dos Bahá'í aqui. É muita coisa para falar. Então eu quero aqui também me sensibilizar e protestar contra o ódio muçulmano. O ódio muçulmano não, o ódio de países muçulmanos, né? Não vou falar ódio muçulmano, porque não é todo muçulmano que tem ódio assim, né? Mas o ódio de regimes muçulmanos e de muitos clérigos muçulmanos contra a comunidade Bahá'í. E meu abraço para a comunidade Bahá'í no Brasil. Então, continuando aqui. Então, o governo da Argélia vem mantendo uma repressão sistemática contra as comunidades cristãs, e um detalhe importante que a maioria não deve saber. O grupo cristão que mais sofre na Argélia não é católico, tá? E não é luterano, eles até sofrem perseguição, mas o grupo que é mais perseguido é de evangélicos. E quantos evangélicos no Brasil, ninguém protesta por isso, é triste, né? Agora mesmo, com a questão da pandemia, da Covid, quando foram afrouxadas as medidas de distanciamento social, lockdown, essas loucuras todas, quando houve um afrouxamento, todas as mesquitas abriram, tiveram todo o apoio no país, porém, as igrejas que foram fechadas, continuam fechadas, nenhuma abriu, tá? E a gente vai falar já da questão legal lá, da perseguição com base na lei da Argélia. Não sei nem se vai dar tempo de falar nisso hoje, mas se não der, a gente continua depois. Então, as igrejas até hoje estão fechadas, enquanto as mesquitas estão funcionando maravilhosamente bem, né? A repressão atual lá na Argélia reflete a escala de perseguição, segundo esse relatório de uma das instituições que eu consultei, reflete a perseguição que já acontecia em 2008, 2011, e diz que desde 2017 até então, até 2019, estava piorando de uma forma terrível. E os funcionários do governo, eles já faziam umas exigências arbitrárias para que as igrejas não tivessem as suas atividades normalizadas. Então, é aquela coisa, para uma igreja ela funcionar lá na Argélia, ela precisava estar registrada numa entidade que era do governo, que se prestava ao registro de instituições religiosas não muçulmanas. Para a mesquita funcionar, é claro que o governo também se mete nisso. Tanto é que os clérigos, eles têm que adequar os seus discursos, clérigos muçulmanos, né, que são os muçulmanos, né, nesse caso, a diretriz religiosa do governo, tá? Mas as mesquitas podem funcionar sem esse registro prévio. Porém, como uma forma de controle, boa noite, Campos, Marisol, Karen, muito boa noite, queridas, muito boa noite. Então, as igrejas, elas precisam desse registro nessa instituição, que daqui a pouco eu vou ver o nome dela, que eu não me lembro completamente. É a Comissão Nacional de Religiosos Não Muçulmanos. Então, tem essa Comissão Nacional de Religiosos Não Muçulmanos, que deveria se reunir, mas não se reúne continuamente, né, para decidir as questões ligadas às igrejas, para elas funcionarem, porque as igrejas têm que fazer 1000 exigências, como em vários países muçulmanos. Mas eles nunca consideram que essas exigências estão sendo cumpridas. Eles nunca consideram. E como acontece no Egito, não se consegue abrir novas igrejas, e as que estão fechadas, eles estão fechando várias. Só em 2019, as maiores igrejas da Argélia, principalmente uma dessas igrejas tinha mais de 3.000 lugares, evangélicas, foram fechadas e não foram abertas novamente. E outro detalhe, tem uma instituição evangélica lá na Argélia, uma instituição protestante, que ela já tinha
ela tinha feito, eu não me lembro em que ano, mas ela já tinha um reconhecimento, tá, do governo argelino há anos atrás sobre a sua existência, porque ela era uma entidade que coordenava igrejas protestantes na Argélia. Então o governo já reconhecia, ao contrário dos Bahá'í, que não é reconhecido pelo governo. Só que não adiantou nada esse reconhecimento do governo, porque essa lei é de 2012, e elas dizem que para a igreja funcionar tem que ter esse controle e essa permissão das autoridades dessa nova comissão, aí que não é nova, lógico, mas dessa comissão que eu acabei de falar. Então, a situação só piorou com essas situações. E, se eu não me engano, já são 15 igrejas fechadas lá. Aí, quando você fala 15, é pouca, né? É pouca igreja. Não é pouca igreja. Lembre-se que os muçulmanos são 99% da população, mais de 42 milhões. São mais de 42 milhões de muçulmanos, ou quase 40, não, a população é de 42, alguns dizem 43, enfim, a gente nunca tem um dado, uma estatística exata. Mas, então tem gente que diz 42, outros 43 milhões. Mas a população cristã, segundo a instituição progressista Portas Abertas, seriam 129 mil cristãos. Então, é muito pouco cristão, gente. É muito pouco cristão no país, né? Vamos para 43 milhões, só 129 mil, judeus então nem se fala. E por que é esse número reduzido? E é uma coisa importante também vocês saberem. Estou olhando para o relógio, hein? Vou cumprir o que eu falei. E por que essa população é tão reduzida? Aliás, tem uma coisa na história da Argélia que eu andei pesquisando, e eu só via coisa assim multiculturalista, mentirosa, sem entrar em detalhe do que é Argélia ou do que foi Argélia. E numa dessas, eu vi que antes da chegada dos franceses em 1830, naquele território que sofreu várias invasões, né? A Argélia era conhecida como a terra em que os piratas, né, muçulmanos, atacavam os navios cristãos. E a pirataria, ou seja, o ataque de muçulmanos para roubar cargas de navios cristãos, esses ataques só tiveram fim quando a Marinha dos Estados Unidos derrotou uma frota na costa de Argel em 1815, e logo depois, né, um tempo depois, os franceses também começaram a tocar o terror lá. A gente sabe que os franceses também começaram a invadir a Argélia, a conquistar. Em 1842, eles colonizaram e anexaram a Argélia, né? Mas, não vou ficar em história da Argélia não, eu prometo, até porque falta pouco para eu terminar a live. Mas, por que eu estou trazendo essa situação? Porque os muitos cristãos que existiam na Argélia, e também judeus, tinham uma comunidade judaica interessante na Argélia. Essa galera foi ou expulsa ou morta a partir de 1962, quando a Argélia conseguiu a sua independência. Então é importante a gente frisar, porque quando vocês vão procurar a história da Argélia, como eu fiz, tá? Eu andei lendo algumas coisas sobre a história, a maioria é dizendo os horrores da colonização francesa. Assim, do tipo, assim, horrores mesmo, porque eu sou contra qualquer tipo de atrocidade. Tipo, soldados franceses apostando entre si qual seria o sexo do bebê lá das muçulmanas grávidas, né? E eles abriam com a ponta daquela baioneta, né? Acho que é o nome dessa arma que tem uma espada, né? Não uma espada, é um objeto pontiagudo. Vocês conhecem bem, eu sou ótima de armamento. Então, eles abriam o ventre das muçulmanas apostando para saber o sexo da criança. Então, em hipótese alguma, é lógico que eu reconheço o absurdo que foi a colonização francesa, que foi só por interesse, a gente sabe disso tudo. Só que as atrocidades
dos muçulmanos na Argélia, ninguém fala, sabe? Se cala, e você vai ver muita mentira. E no futuro eu vou voltar a falar sobre a Argélia, e vocês vão ver que eu vou trazer o que historiadores falam, estudiosos, e vocês vão ver que é tudo mentira. Mas então, em 1962, quando a Argélia consegue a sua independência, os cristãos são mortos, porque aí agora somos um Estado, a França não vai controlar mais a situação. Então, começaram a matar cristãos, judeus, perseguir, e os cristãos fugiram da Argélia. E hoje, a maior parte dos cristãos que existe lá na Argélia são na verdade, e por isso que é o ódio grande do regime muçulmano, são cristãos que se convertem do Islã, sabe? Dá para perceber, então, o motivo maior do ódio não são aqueles cristãos que já viviam na Argélia há séculos, não, gente. São, na maioria, cristãos que se converteram. E por isso o número é tão reduzido. Então, quando a gente fala de um país do tamanho da Argélia, que é o maior país na África, e que tem toda essa estrutura que eu trouxe para vocês, isso era para nos preocupar. Até porque existe uma comissão lá nos Estados Unidos, que é uma comissão para assuntos de liberdade religiosa internacional. E essa comissão trouxe um relatório sobre a situação de perseguição lá na Nigéria, eu tô com Nigéria na cabeça, né? Lá na Argélia, meu Deus, lá na Argélia, e mostrando que a situação é séria, mas o que me deixa triste, gente, é que eles disseram que iam trazer para uma lista que o Departamento de Estado americano tem em relação a países perseguidores, porque quando o país é inserido nessa lista por ser um perseguidor de minorias religiosas, né, quando é inserido nessa lista, o país sofre penalidades, sofre reprimendas. E é claro que os países que são inseridos e que são ameaçados são países como a Argélia, que os europeus e os Estados Unidos passam por cima como tapete, porque a Arábia Saudita é o cão com as minorias religiosas, principalmente os cristãos. A Arábia Saudita é regime, ok? Não estou falando do povo saudita, estou falando do regime saudita. Então, o regime saudita é carniceiro, é perverso com os cristãos, e a gente não vê sofrendo nenhuma reprimenda, até porque a economia americana, se perder os bilhões de dólares que vêm, só em armamento nem se fala, os contratos com a Arábia Saudita, a situação ia ficar complicada. Então, eu vou falar futuramente, não hoje, sobre esse relatório referente à perseguição lá. Vou falar sobre as leis que fundamentam essa perseguição, porque na Argélia acontece o mesmo que no Paquistão, no Egito. Eles têm constituições, estou falando errado a beça hoje, hein? Esses países têm constituições, e nas constituições consta lá, bonitinho, que a liberdade religiosa, o Estado vai proteger, mas é tudo conversa fiada, é tudo taquia para enganar o Ocidente. E o Ocidente sabe disso. Mas países como a Argélia não vão sofrer reprimenda. Boa noite, Gláucia, muito boa noite para todo mundo que está entrando aí. Muito boa noite. Então, na realidade, o que a gente vê ali na Argélia é que a perseguição ela é mantida quer dizer, não é só pelo governo. Na realidade, o problema é sério lá, porque o governo tem todo um mecanismo de controle para manter essa perseguição, manter a igreja fechada. Inclusive, eles espancam os cristãos quando eles fazem protestos por fechamento de igreja, eles prendem. Isso está previsto no Código Penal. Qualquer ação de cristão é vista como pelo enfoque da lei da blasfêmia, tá? Qualquer situação que o cristão tente se posicionar publicamente, eles jogam a lei da blasfêmia em cima. Então a gente vê que, infelizmente, o Ocidente podia tomar posição e não toma. E eu vou trazer, para terminar a live, não vou falar hoje da lei, ok? Na próxima live.
eu vou falar da base legal da perseguição, porque eu não quero ficar uma hora aqui. Eu prometi, eu vou começar a diminuir o horário de live para facilitar para todos nós, né? Que eu quero maior visibilidade também desses assuntos. Então, eu vou dar só um exemplo de perseguição de um cristão argelino que foi condenado a 5 anos de prisão, né, recentemente, e essa notícia foi publicada no dia 2 de fevereiro. Esse cristão chamado Hamid, de 43 anos, pai de 4 filhos, foi preso no dia 20 de janeiro porque fez um post lá no Facebook e esse post fazia menção a Maomé, tá? Uma menção crítica, e isso foi mais do que fundamento para, com base no Código Penal desse país repressor, ele ser condenado a 5 anos de prisão, né? E o advogado desse cristão está tentando reduzir a sentença, já ingressou inclusive com recurso, mas por enquanto vai ser complicado. A base legal foi o artigo 144 do Código Penal do país, e que esse artigo é condenado por diversas instituições de direitos humanos porque impede a liberdade de crença, né? Porque é uma base para perseguir principalmente os cristãos. E o mais triste, gente, volto a repetir, o que essa instituição traz aqui em relação à perseguição. Embora as igrejas católicas pudessem abrir, depois que houve o afrouxamento, a lei das mesquitas. A mesquita lá, tranquilo, não tem problema. Então, as igrejas católicas passaram a ter o direito de abrir os seus templos depois do afrouxamento da pandemia. Mas as igrejas protestantes, que começaram a ser fechadas à força do governo, a partir de 2017, essas igrejas continuam fechadas desde o início da pandemia. Então, e outro detalhe, lá o governo, ele é tipo da Arábia Saudita e outros países. Se eles tomam conhecimento que os cristãos estão fazendo um culto doméstico, porque essa igreja está fechada, às vezes eles vão para a casa de outros cristãos, ou a família, quando eles tomam conhecimento dessas reuniões para cultuar, né, a Deus nas suas casas, no caso os cristãos protestantes, eles simplesmente, eles também punem, eles perseguem, eles prendem esses cristãos. Então, essa é a realidade da Argélia, e eu brevemente farei uma nova live trazendo a base legal da perseguição e trazendo outras informações, inclusive de natureza histórica, para você entender o que acontece naquele país. Agora, o principal que vocês precisam guardar, gente, desde a década de 60, quando o Estado alcançou a independência, os cristãos passaram a ser perseguidos de forma violenta. Por quê? Porque enquanto a França estava lá, os muçulmanos seguravam a onda, o governo segurava, mas hoje não. São as famílias dos... Não são... Eu preciso esclarecer isso, né, bem. Não é só o governo que persegue cristãos lá. Quem persegue os cristãos também são as famílias, são os anciãos, os líderes religiosos muçulmanos por lá, comunidades, pessoas comuns. Então, assim, a perseguição não é só uma política de Estado, mas por ser política de Estado, ela acaba estimulando outros grupos e famílias a perseguirem os cristãos. Então, como eu prometi a vocês que eu não queria me alongar para a gente conseguir mais visibilidade, porque eu fiquei muito tempo, ou melhor, mais de um mês, né, sem fazer live nenhuma, aí acaba caindo também a nossa visibilidade, e o Facebook também nos arrasa. No YouTube eu não consegui nem a monetização, só para vocês terem uma noção. Mas eu acho que o básico já foi passado, né? E se você puder compartilhar essa live, eu vou agradecer muito. Se puder também nos seguir nas redes, a gente está no Twitter, está no Facebook. Eu vou colocar tudo aqui, gente, na descrição do vídeo vai estar tudinho. Os links da base daquilo que eu falei, ou da maioria do que eu falei, e também os links das nossas redes, e peço a você que apoie esse trabalho. Eu acho importante que a ONG Ecoando a Voz dos Mártires, última
única no Brasil que trata sobre perseguição religiosa, não somente de cristãos, tá? Porque a gente defende o ser humano em geral, o direito que ele tenha a expressar sua crença. Então, nós, inclusive, denunciamos perseguição que os próprios muçulmanos passam em países onde eles são minoria, né? E nem isso nos impede de ser perseguido e atacado aqui na gente. Mas, se você apoia esse trabalho, eu acho importante, eu vou deixar aqui o número da conta, a pessoa jurídica não é no meu nome a conta. O grupo que me apoia também tem um grupo no Telegram, tem uma conta lá, sei lá como é que é isso, no Telegram, e ali eu mesma posto, eu dou para a direção lá, e eu posto sempre o extrato bancário da instituição, da ONG. Então ali eles veem como é que está a situação financeira da ONG, né? Que eu não estou ganhando R$1 para executar esse trabalho. Então, se você acha importante o nosso trabalho e quiser apoiar financeiramente, você pode dar, gente, que puder. Eu não sou a igreja, já ia dar nome aqui de igreja, mas enfim, eu não sou determinadas igrejas que dizem que para você receber a bênção eu tenho que dar 100, 200 e tal. Não. Se você puder dar 20, 30 por mês, mas puder dar continuamente todo mês, você vai ajudar muito a ONG. Nem que seja R$10. Se eu conseguisse 100 pessoas dando R$10 por mês, eu resolveria muitíssimo a situação da ONG e ainda daria para eu voltar a fazer viagens, para tratar de assuntos que são importantes para direitos humanos, não só a nível internacional, como a nível interno também. Se você apoia o trabalho, vai lá e nos ajude, contribua. E se não pode, beleza, compartilhe nossos vídeos, curta, vai lá, se inscreve no YouTube, nos dê apoio aqui nas redes, tá bom? Meia hora, muito obrigada pelo apoio de todos vocês, uma excelente noite. E amanhã estou novamente aqui em live. Quarta-feira também vamos ter uma live especial sobre Roraima com a doutora Sandelane Moura. Vamos falar de um assunto muito interessante lá, que a grande mídia aqui não tocou, mas a gente vai entrar, ok? Muito obrigada a todos vocês. Verônica, minha linda, beijo, beijo, beijo. Muito boa noite, Gesiel, a galera, Moisés, a galera toda que está lá no Telegram dando apoio, pedindo contribuições pela ONG. Eu amo vocês, obrigada. Uma boa noite a todos e até amanhã.